pessoal, tua atenção, Kiki. Hoje vamos falar não de um filme, de um livro, mas que vai virar filme. Sabe qual que eu estou falando? É do novo livro de Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita, que conta a história do Choco, do Wendy, que ele vira campeão, e é do 50º Jogos Vorazes, portanto, é um massacre quaternário. Vamos lá para uma pequena review, com alguns comentários do que eu li, de algumas opiniões, então já falo logo. Se você já leu, vamos que vamos comigo. Se você não leu, mas quer saber um pouquinho mais, fique aqui. Mas olha, já posso falar aqui como eu amei e quero me atentar mais sobre a história e contar um pouquinho de vocês sobre minha opinião. Eu posso jogar algum spoiler, então cuidado, né? Já aviso logo. Mas se você não tem problema com spoiler, vamos. Se não, dá uma paradinha, vai ler o livro e volta para ver aqui o vídeo e comentar, tá bom, pessoal? Então, simbora. Bom, o título Amanhecer na Colheita já é meio que explicado logo no início do livro. Então, assim, literalmente, né? E lógico, título ganha peso muito grande ao decorrer da história e no final. Então, é um perfeito título para essa história e para o Randy. E todos os personagens que estão envolvidos em Amanhecer na Colheita. E um pequeno spoiler aqui para quem quer saber de uma novidade que está no livro, que é, finalmente conhecemos o pai da Katniss. Sim, o pai da Katniss nos é apresentado, e ali também é apresentado um pouquinho do comecinho do romance entre os pais dela. Então, assim, é legal de saber. E também ele foi amigo do Hamlet. Então, em mais uma ligação do Hamlet com a Katniss. E aí a gente vê um pouco mais sobre como era o Distrito 12 na época do Hamlet e que a revolução já existia. Pessoas já eram descontentes com a ditadura da capital e principalmente agora com o presidente Snow, que piora tudo com um requinte de crueldade que ele coloca nos Jogos Vorazes, né? Após ele se tornar mentor, né? Depois dos acontecimentos da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que ele já era cruel à ditadura da capital. Porém, a gente sabe que Snow colocou toda a sua identidade de vingança contra tudo e contra todos e a vontade dele pelo poder. E eu acho, assim, sabe, que a gente vê mais uma vez neste livro como que ele saboreia ver não só a derrota dos seus inimigos, mas ver seus inimigos perdendo tudo que eles amam. Esse é o objetivo do Snow, sempre. Que ele tem um inimigo, mas não é só um inimigo que ele possa pisar. Um inimigo que infelizmente ele não possa pisar. Mas como foi com a Katniss, mas ele pode pisar aqueles que aquele inimigo amam. Que essa é a crueldade que Snow carrega sempre. Então aqui mais uma vez de Amanhecer na Colheita é nos levado a ter mais raiva do Snow. Temos personagens novos e personagens antigos, sim, que já conhecemos. Então a gente tem a pega surpresa que a autora colocou em amarrar acontecimentos, principalmente que aconteceu no livro A Esperança, que a gente chama essa Esperança, para a gente saber mais ainda sobre aqueles personagens que nos foram apresentados em Jogos Vorazes no passado, né? Na cronologia. Então, ali no passado. Então, uma pega surpresa, você ir lendo, você encontrando. Não acredito que era esse personagem, não acredito que essa personagem que apareceu e que acrescenta mais e mais contexto na história do Randy e da Revolução. Mas vamos falar dos personagens novos agora. Eu vou dar destaque 3. Primeiro, Rowena e Amber. Se eu tô falando o nome errado, peço desculpas, tá? Mas eu acho que eles são o coração do livro. Sei que Hamlet é o protagonista, mas principalmente que eles são o coração do livro, porque eles são o coração do Hamlet. Uma parte, Rowena,
e outra parte o Rampart, né? Cada um em seus momentos na história do Hammett. Ela não é o coração, mas ela é a coragem do Distrito 12. Macy, ela, cara, ela tem até um toque de humor, cara, que, assim, e é o que o Hammett fala. No começo você não dá muita importância, mas no final você ama essa personagem. Então fiquem de olho nela também. E agora também quero destacar os velhos conhecidos, em que nós vemos Max, Eve, o Pete, o Mags. Se eu estiver falando os nomes errados, peço desculpas novamente. Mas a gente vê todos esses jogadores que foram últimos jogos, que foram campeões de seus jogos e foram novamente, né? Que Snow enfrentou aquela pataquata para poder fazer de novo a Katniss sofrer. E a gente vê que eles, de alguma forma, foram sentidos pelo Hammett ali a fagulha da revolução. O Hammett revoltado com tudo aquilo, principalmente de uma perda muito grande, logo no começo da preparação dos jogos. Então ele quer acabar com aquilo, ele quer acabar com os jogos. E ele contagia essas pessoas. Ele contagia e ele cria. Eu acho isso fascinante que a autora colocou, porque eu sempre pensei, nossa, a gente tem tanto coração, por que ele... O que levou ele a ser dependente alcoólico? E que levou a ele a ter essa camada de malandro? E a gente tem a confirmação que ele criou uma camada de malandro para a capital para poder conseguir sobreviver nos jogos vorazes dele. Para ele poder conseguir patrocinadores. Então, ele nunca tinha bebido álcool. Ele só vai beber álcool após todos os traumas que ele sofreu no final dos jogos dele. Então a gente vê ali que ele utiliza do álcool para poder silenciar sua dor, poder se abster da dor. Então essa camada que ele cria para a superfície de conquistador, malandro e tudo mais, a gente vê mais ainda o sofrimento dele, porque ele não é essa pessoa. Ele é coração. Ele é muito a Katniss. E se você não tá sabendo, vai rolar adaptação nos cinemas. Como eu falei no começo, né? Vai rolar adaptação desse livro também para os cinemas. Já está marcado data e tudo, vai ser em 2026. E já tá rolando a escalação do elenco. Se você não sabe ainda quem são os atores que vão interpretar quem, o personagem qual, vá até o Atenção Kick, roupa Atenção Kick no Instagram, no Twitter, no TikTok. Estamos começando no TikTok, então também vai no TikTok, tá bom? E olha só, eu acho que se o epílogo rolar, na adaptação dos cinemas vai rolar gritos e choros. Vai rolar, tô falando. Anota aí, tá? Eu sei que se você ler o epílogo, você tá torcendo que role essa adaptação também. Então fica aí a minha dica de ler o livro, quem ama livros e quem ama jogos vorazes. E ficar ligadinhos, porque ano que vem tem Amanhecer na Colheita nos cinemas. Tá bom? Então, muito obrigada por acompanhar esse vídeo aqui até o fim. Agradeço demais, tá bom? Se você gostou do vídeo, curte, por favor. Compartilhe esse link com seus amigos que são fãs de jogos vorazes, que estão comendo todo o conteúdo possível de Amanhecer na Colheita. E também, por favor, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau! I think these games are gonna be different.